Então vamos lá, iniciando mais uma vez, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. E eu sou conhecida como a Fono, que é prática, objetiva. Então a minha live é rápida, a gente faz um bate-papo aqui, 30 minutinhos, para que não fique uma coisa também maçante, né? Que não demore muito tempo, que a gente possa fazer isso no nosso horário de almoço. Então, vamos lá. Hoje eu quero conversar com vocês sobre aspectos importantes que fazem parte de um profissional por inteiro. Não só o conhecimento técnico, mas que a gente possa pensar em todos os aspectos que envolvem nós como profissional, como pessoa, como com várias funções que nós temos, né, no nosso dia a dia. Então, vamos lá. Boa tarde, Luciere. Boa tarde, Vera. Obrigada por estarem aqui. Então, vamos lá, gente. Por que eu escolhi esse tema para conversar com vocês hoje? Está chegando o final de ano, a gente vai ficando mais cansado, a gente vai perdendo um pouco a energia, né? Mas os atendimentos estão aí. A gente precisa ainda atender. Aliás, pensando que o nosso mês é curto, a gente vai estendendo aí o máximo que a gente consegue aí com os nossos pacientes, desde que a gente esteja ainda na ativa, né? Se você vai tirar férias antes, ok, mas se não, a gente precisa ir lá batalhar pelos nossos atendimentos até o máximo que a gente consegue. Eu, por exemplo, vou trabalhar até o dia 22, então até lá a gente tem ainda uns diazinhos aí, né? Vamos colocar essa bateria aí para recarregar e aguentar até lá. Então, é justamente por isso que eu quero conversar isso com vocês. Vamos deixar hoje um pouquinho o nosso conhecimento técnico de lado, imaginando que isso, obviamente, como um bom profissional, nós temos que ter, né? Isso já está embutido em nós. Se você ainda acha que tem alguma coisa ainda para desenvolver, vamos lá correr atrás. Mas vamos pensar em outras questões. Vamos pensar no nosso corpo físico. Importante que a gente esteja agora, principalmente nesse final de ano, com o nosso corpo físico com uma boa saúde, com disposição, que a gente tenha a energia necessária ainda para que a gente dê conta desse finalzinho de ano. Se você não tira férias agora e vai parar só nessa época aí das festas, vamos aproveitar para recarregar, porque a gente precisa estar com o nosso físico funcionando muito bem para que a gente dê conta de atender bem os nossos pacientes. Aliás, não só se a gente é terapeuta e atende pacientes, mas se a gente é uma neuropsicóloga, se a gente é uma psicopedagoga, né? As psicopedagoga, talvez as crianças aproveitem as férias aí, dê uma paradinha, mas se é uma criança que está precisando ainda de muita intervenção, talvez você aí também ainda vai propor a continuidade, né, desse atendimento. Mas, gente, o corpo é fundamental. O que a gente tem que fazer para esse corpo dar conta? Boa alimentação, cuidados. Eu estava semana passada com muita dor na coluna. Quando a gente está com dor, a gente não rende o suficiente, né? Qualquer dor incomoda. Lembra que eu comentei com vocês que eu tive o Covid, que eu fiquei tive uma otite muito grande, então uma dor de ouvido muito intensa. Fiquei com a audição bem abafada, ainda estou um pouco com ela abafada. Então, isso tudo interfere na nossa qualidade de entrega. Então, para que a gente esteja bem, que a gente possa lhe dar o nosso melhor, a gente tem que estar sem dor, a gente tem que estar com disposição, a gente tem que estar com energia. Porque dessa forma, inclusive, a nossa criatividade é muito maior, né? A gente tem muito mais ideias do que fazer na intervenção. Então, veja como é importante que a gente tenha mesmo esse corpo funcionando bem. Então, livre de qualquer dor, livre de qualquer indisposição, tá? Então, cuide-se.
fique atenta ao que o seu corpo está pedindo. Vá no médico. Eu falo que se eu atendo crianças, eu fico muito no chão com as crianças. Se eu não tiver em dia com o meu Pilates, eu não consigo dar conta disso. Então, a gente precisa pensar que o nosso corpo tem que estar resistente o suficiente, não só na saúde orgânica, mas também, por exemplo, essa parte muscular, né? Que a gente aguente aí o tranco, ou ficar o dia inteiro sentado numa cadeira, ou como eu faço, vou para o chão, sento na cadeira, daqui a pouco estou engatinhando com as crianças, daqui a pouco a gente está pulando. Então, assim, é uma atividade que exige do corpo físico, né? Então, pensando nisso, a gente tem que estar em constante cuidado deste corpo. Outra coisa que a gente precisa pensar, a mente. Então, se eu estou atribulada, se eu estou pensando em outras coisas, né? Problemas todos nós temos. A gente sente esse impacto, né, da nossa carga emocional, das nossas preocupações, isso vai estar presente no nosso dia a dia. Mas como é que a gente faz para isso não atrapalhar o nosso atendimento? Então, uma meditação é importante, uma oração é importante antes dos atendimentos. Não importa, assim, se você é de outra religião, se você tem uma forma diferente de se conectar, ou com Deus, ou se conectar com alguma energia que te dê o suporte necessário, não importa o que seja, tá? Mas que a gente tenha essa conexão, para que a gente possa serenar um pouco os nossos pensamentos, que a gente possa acalmar, acalmar o nosso coração também, né? Serenar essa ansiedade que muitas vezes a gente fica. Então, é importante que a gente tenha uma conexão com algo maior. Ou, de repente, a natureza, né? Olhar se você tem a possibilidade. Eu lá no consultório tenho uma vista linda da natureza. Então, olhar para a natureza, respirar profundamente, se conectar com Deus, com uma energia superior, não importa o que seja. Então, isso dá para a gente um gás, né? Acalma um pouco a gente para que a gente possa fazer os nossos atendimentos e deixar um pouco de lado aquelas preocupações, aquela correria do dia a dia, que a gente se concentre no momento ali que a gente está atendendo e não fique pensando na lista do mercado, não fique pensando na quantidade de relatórios que a gente tem que entregar, não fique pensando no filho, né, numa questão escolar do filho, ou então na briga que a gente teve antes de sair de casa, ou nas contas que a gente tem para pagar. A gente não pode deixar que essas atribulações do nosso dia a dia possam interferir na nossa qualidade de entrega nos atendimentos, na nossa atividade profissional. Então, lembre, antes de começar o atendimento, chegue ali na sua sala, se coloque ali numa postura de se conectar com algo superior, com uma energia superior, com Deus, o que você queira chamar. Respire fundo, faça ali uns 2, 3, 5 minutinhos, se você conseguir, de uma meditação. Coloque uma musiquinha calma, pense em você, toma um chazinho, se for possível ali nessa hora. Se conecte com você, se conecte com a sua essência. E vá pedindo também que essa conexão te ajude a ter boas ideias, a saber como lidar com aquele paciente em especial, que você tenha inspiração para poder fazer o seu melhor. Gente, isso tudo ajuda demais. Tudo depende de como a gente coloca o nosso olhar, a nossa intenção para aquilo que a gente precisa desenvolver. E dessa forma a gente consegue ter uma ajuda, né, dessa energia que envolve a gente, que a gente consegue se conectar com algo mais tranquilo, algo mais sutil, e a gente não fique com aqueles pensamentos recorrentes
que nos atrapalham, que não deixam que a nossa criatividade se expanda, que não deixa que a nossa inspiração e os nossos insights, sabe? Puxa, agora eu tive uma ideia. Puxa, agora, olha, se ele não conseguiu desse jeito, eu acho que se eu mudar dessa outra forma, eu vou ter mais sucesso. Para isso, a gente precisa ter espaço na nossa mente que consiga nos elevar a essa essência maior que nós temos. Tá bom? Então, é importante, sim, que a gente consiga serenar nossa mente, acalmar os nossos sentimentos e estar ali por completo naquele atendimento, naquele momento em que eu preciso exercer a minha atividade profissional. A espiritualidade, por consequência, vem desta crença de que a gente pode, de que a gente é merecedor, de que somos capazes, que nós não estamos aqui nessa profissão por acaso. Então, tudo isso, quando a gente trabalha também a nossa espiritualidade, e aqui eu não estou falando de religião, né? Eu estou falando de nos conectarmos com essa essência que nós temos, com os nossos propósitos de vida, com aquilo que a gente escolheu como profissão, porque a gente tem algo maior que nos levou a isso, que a gente ache lá no fundo a nossa missão, o nosso propósito enquanto profissional e que a gente se disponha a de verdade fazer isso acontecer. Então, essa reflexão, parar um pouquinho e refletirmos. Por que que eu estou neste lugar que eu estou? Por que que eu escolhi a minha profissão? O que que eu posso trazer para essas pessoas que me procuram? Com o meu conhecimento, ou com a minha atividade profissional, o que que eu consigo trazer para a vida dessas pessoas? De que forma eu consigo transformar a vida dessas pessoas? E é aí que a gente consegue essa conexão com a espiritualidade, né? Com aquilo que somos enquanto seres humanos na essência. Então, precisamos ter o nosso propósito de vida profissional, precisamos ter o nosso propósito de vida pessoal, precisamos entender que nós somos um ser integral, que nós não somos um bom profissional se nós tivermos só conhecimento técnico. Eu também não sou um bom profissional se eu tiver só um bom coração e pensar só no meu paciente. Eu preciso pensar no meu paciente, eu preciso pensar em mim, eu preciso pensar na família do paciente. Eu preciso pensar no dia a dia que envolve a rotina desse paciente. E para isso, nós temos que estar conectados em todos os níveis que nós, enquanto seres humanos, ocupamos. Então, é como eu já disse, no físico, no mental e no espiritual. Falo isso com muita certeza, com muita propriedade, porque eu sempre estou muito atenta a esses três aspectos da minha vida. E faz uma diferença muito grande. Quando eu me pego numa correria, muito agitada, preocupada com o horário, porque às vezes um paciente atrasou, ou porque eu às vezes atrasei, vou passar do horário e já tem outro esperando, e depois acumula com outro, que acumula com outro. Isso vai dando para a gente uma irritação, mesmo que a gente não perceba. A gente vai ficando mais agitada, a gente vai ficando nervosa, e isso passa no momento do atendimento. Às vezes a gente não tem tanta paciência com um comportamento desse paciente, dessa criança, seja adulto, ou seu aluno, né? Ou, enfim, seja no seu atendimento que você vai fazer ao telefone,
conversar com uma mãe, com o pai, com a escola, não importa, né? Com um profissional. A gente já não está ali conectado por inteiro. E depois a gente, às vezes, até se arrepende, não é? Fala, puxa, eu podia ter tido mais paciência. Ai, olha, eu podia ter feito desse jeito quando ele reagiu dessa forma. Mas aí já foi. Então, para que isso não aconteça, que a gente possa já se conectar antes. Esquecer, falar, olha, respira. Estou nervosa, de repente estou ansiosa, estou preocupada, estou irritada, mas calma, eu não posso passar isso no meu atendimento. Então, respira, se acalma, se conecta. Este paciente que está entrando aqui, ele não tem nada a ver com isso. Eu me propus e eu fiz um acordo com essa família, com esse paciente, de dar o meu melhor. Então, é isso que eu vou fazer nesse momento. Eu vou dar o meu melhor. E outra coisa que eu acho importante, gente, até para a gente já ir caminhando aqui para o encerramento. A gente não se culpar por nada que a gente tenha feito, desde que esta culpa, algo que deu errado, venha de uma situação ali sem intenção, né? De uma forma que, puxa, eu não esperava, não era dessa forma que eu queria ter feito. Então, se a gente tem essa clareza de que hoje eu não dei o meu melhor, hoje eu não fiz tudo o que estava no meu alcance por este atendimento. Ok, vamos nos sentir em paz, compreendendo que nós somos seres humanos, que nós podemos errar de vez em quando, mas rapidamente a gente precisa, após o erro, refletir sobre o que deu errado ou por que deu errado e a gente se propõe a fazer diferente, já na próxima, imediatamente no próximo atendimento. Kel Moreira colocou umas palminhas aqui. Obrigada. Acontece, né, gente? A gente não deve ficar se culpando. Ah, eu sou ruim mesmo. Ah, eu não consigo fazer melhor. Ah, eu não tenho condições de conhecimento, ou de paciência, ou de criatividade suficiente para atender. Não vamos entrar nessa, tá? Vamos entender assim, foi um dia ruim, estava aqui numa bad, ok, mas eu vou propor já para o próximo atendimento eu conseguir correr atrás desse prejuízo, tá? Então, eu já vou ali me colocar de uma outra maneira, eu já vou me planejar para essa terapia, para eu dar o meu melhor. E outra coisa é entender também que, às vezes, o paciente não está no seu melhor. E também tudo bem. Uma criança que está mais agitada, que não para mais quieta, e nem por isso eu vou ficar a sessão inteira dando bronca. Ou pedindo para essa criança parar, ficar quieta, sentar, se comportar. Aí a gente começa a pensar, puxa vida, que terapia chata que foi hoje, né? Se eu fosse o paciente, será que eu ia ter saído dessa terapia achando legal, falando assim, puxa, quero voltar na tia Carla na próxima? Se eu só dei bronca, se eu só reclamei, se eu só critiquei a criança nesse comportamento, se eu a todo tempo tinha que pedir para ela, fica quieta, não mexe aí, senta, para, não faz isso, não mexe lá. Então, imagina, será que isso é agradável? Então, a gente tem que ter, gente, essa sensibilidade, essa conexão com o paciente e também essa empatia de entender que talvez ele não esteja no melhor dia dele. Talvez ele realmente esteja mais agitado, mais desatento, mais rebelde.
E ok, eu percebendo isso, eu já mudo a minha chave aqui, né? Mudo a minha cabeça e não vou nesse dia pedir tanto a atenção dessa criança ou desse paciente que não está bom o suficiente hoje para me dar isso. Vou propor, nesse caso, uma terapia que tenha mais movimento, se ele está mais agitado. Vou propor nesse dia algo que ele não precise ficar ali focado, prestando atenção, nem na minha ordem e nem na atividade em si. Então, eu tenho que fazer ajustes, né? E é aí que eu falo que nós somos bons profissionais, quando a gente consegue se adaptar ao atendimento. Se adaptar ao atendimento, quando ele tem a ver com o outro, ou seja, com o paciente que está ali na minha frente, ou quando ele tem a ver com um dia meu que eu não estou lá tão legal. Já estou me sentindo, hoje eu não estou com tanta criatividade, hoje eu não estou conseguindo pensar em estratégias que eu posso usar. Então, já se prepare. O que eu posso fazer nesse dia? Ó, dicas aí para vocês. Usa um jogo que você já sabe que ele gosta. Usa uma atividade que você já sabe que ele curte. Ou que você sabe que você vai poder aproveitar naquela atividade algo que, brincando, você consiga chamar a criança para isso. Vou dar até um exemplo aqui. Hoje eu estava com um pacientinho que ele pediu muito, que ele queria fazer as bolhas de sabão. Então, é uma atividade que eu faço lá com os copinhos. Mais tarde eu vou até colocar esse vídeo aqui como... Ou hoje ou até amanhã eu vou colocar esse vídeo aqui nessa proposta. Ele queria, porque ele queria fazer a bolha de sabão. Então, hoje foi o dia que eu combinei com ele que eu ia escolher primeiro a atividade que a gente ia fazer e depois a segunda era a escolha dele, que ele escolheu a bolha. Mas ele estava ali ansioso, querendo toda hora a bolha, e a bolha, e a bolha. Que hora a gente vai fazer a bolha? Eu aproveitei até certo momento essa vontade que ele queria para que isso me ajudasse a que ele concluísse a atividade anterior, que fui eu que escolhi. Então, eu fui jogando um pouco com isso. Olha, a gente precisa acabar para ir para a bolha. Vamos lá, vamos rápido, vamos lá. Quanto mais rápido a gente acabar, a gente vai para a bolha. Então, eu tentei, por um tempo, colocar isso até como um recurso a meu favor, para que ele cumprisse a tarefa que eu programei e depois fosse para dele. Quando eu vi que já não estava rolando mais, que ele não estava atento o suficiente, falei, opa, hora de mudar. Vamos lá, vamos para a atividade que ele quer. Então, vamos preparar a sua atividade. Pronto, aí a criança já muda, já fica mais participativa, já colabora, já ajuda. Preparamos ali, mas o que eu pensei? Eu não posso deixar ele só brincar, né? O brincar por brincar não dá. Então, eu propus que a gente pudesse ali, antes de fazer a bolha de sabão, porque eu coloco cor, né, nos copinhos, então ele tem várias cores ali para ele assoprar, fazer as bolhas. Então, o que eu falava assim para ele? Olha, você vai escolher a cor que você vai querer assoprar, só que antes você tem que me falar alguma coisa sobre essa cor. A minha intenção era trabalhar a linguagem. Então, eu coloquei linguagem nessa atividade, porque senão ele ia ficar só ali no canudinho, brincando, assoprando, vendo a bolha formar ali, e aí eu ia perder a questão terapêutica, né? Então, eu falei para ele, ó, escolhe, qual cor você vai querer? Ah, eu quero o azul. Tá bom, o que você pode falar para mim da cor azul? Aí ele falou assim, o azul é da cor do mar. Legal, então vamos lá, agora é só. Aí era a minha vez, eu escolhi a cor para ele assoprar. E aí eu falei para ele assim, olha, eu quero que você assopre a cor vermelha, e o vermelho é igual à cor do sangue. E aí ele tinha que assoprar. E nesse momento, ele assoprou a verde. E aí eu falei, ué, mas não foi isso que eu falei.
Você escutou o que eu falei? Você prestou atenção na cor que eu falei? E aí eu repeti para ele. Então, ó, eu vou repetir. Eu vou escolher a cor vermelha, porque o vermelho é a cor do sangue. Então, eu falei algo além. E aí ele assoprou, então, novamente. Então, vejam, a gente junta o útil ao agradável. Ele queria brincar com as bolhas? Ok. É uma atividade prazerosa? É. Eu já sei que todo aprendizado precisa de emoção, de motivação. Conseguir? Conseguir. E aí eu vou para a repetição. Então, várias vezes. Primeiro azul, depois o vermelho, depois o verde, aí repete, vai falando outras coisas. Então, olha, a gente foi repetindo várias vezes a atividade de uma maneira que ele não estava percebendo, que era uma atividade intencional e dirigida para as necessidades dele, mas isso porque eu estava consciente ali no momento que eu tinha que trabalhar com o que eu tinha que trabalhar com essa criança. Eu estava consciente da necessidade dele. E eu aproveito a tarefa, a atividade, para usar como um recurso para eu conseguir fazer essa solicitação e atingir essa meta, esse objetivo que eu quero atingir. Tá? Mas para isso, gente, se a gente não estiver bem com a gente mesmo, se a gente não estiver ali integralmente, com todos os nossos sentidos, com com o nosso corpo preparado, né, fisicamente preparados, mentalmente preparados, espiritualmente conectados e em paz, se a gente não estiver assim, a gente não consegue fazer essas adaptações. E aí vai ficar aquele embate. Eu quero que ele faça isso, ele quer fazer aquilo. Eu quero isso, ele quer aquilo. E a gente não chega num acordo, né? E aí é o momento que a gente fica toda hora assim, faz o que ele já está pedindo, para quieto. Olha, eu vou precisar conversar com a mamãe. Olha, hoje você não está sendo legal. Então, olha quanta mensagem negativa a gente está dando para essa criança todo o tempo. Porque a gente não está bem. Tá? Então, a partir do momento, se eu falei uma, duas vezes, olha, fica quietinho, olha, presta atenção. Se toda hora eu estou chamando essa atenção, eu já fico atenta. Para mim, já acende aquela luz vermelha falando assim: opa, Carla, que terapia chata, você dando bronco o tempo inteiro, você chamando atenção o tempo inteiro. Calma, 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 respira, volta tudo, vamos lá. Essa criança não está pronta hoje para me dar o que eu quero que ela me dê. Então, eu preciso aproveitar e trabalhar com o que ela pode me dar. Certo? É dessa forma que a gente precisa pensar, porque assim, tenha certeza que você vai conseguir ser um profissional inteiro. Um profissional que dá o melhor da sua entrega e que você depois vai se sentir satisfeito no final da terapia. Puxa, essa terapia foi muito proveitosa. Eu consegui trabalhar todos os objetivos que eu tinha e de uma forma que a criança se encantou. Ela gostou de fazer isso tudo, tá? Então, isso dá para a gente uma sensação, assim, de bem-estar, uma sensação de que eu posso, né? Uma sensação, assim, de segurança. Eu posso, eu consigo, eu me conecto, eu entendo o outro, eu dou o melhor e eu tiro o melhor dele também, tá bom? Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje, que vocês parem um tempinho, se for o caso, assistam novamente e percebam o quanto é importante a gente estar conectado com nós mesmos para a gente dar uma entrega muito melhor para o nosso paciente, de qualidade e que realmente atinja os objetivos. Eu vou deixar gravada, então, quiserem assistir depois, fiquem à vontade. Se quiserem fazer comentários, fiquem à vontade. E nos vemos na terça-feira que vem, tá bom? Sempre no horário do almoço, ao 12:30. Tchau, tchau. Obrigada por estarem aqui comigo.